O texto, acho que todo mundo conhece. O texto que nós vamos refletir na palavra é o Salmo 1. Esse salmo é um salmo interessante, é um salmo que abre a Bíblia, né? Abre o livro dos Salmos. E ele fala, ele na verdade não descreve quem é justo, né? E a justiça é uma virtude, em muitos casos nos dias de hoje, né? A virtude da justiça é algo que está raro. Tão raro que quando alguém faz uma coisa certa, que deveria ser uma ação de todas as pessoas, parece que aquela pessoa é um santo na terra, né? Quando ela faz um ato de justiça, que nem aquela história do homem que achou uma carteira com não sei quantos mil que tinha na carteira para roubar, era uma quantia muito alta de dinheiro e ele devolveu, então foi notícia de jornal, foi tanta coisa que era para todo mundo fazer aquilo. E acaba sendo um acontecimento, né? Isso é algo que acontece. Então esse texto vai descrever como alguém, né, como uma pessoa é justa, considerada justa. E ele vai falar algumas coisas. Ele fala para o povo de Deus, é claro, né? Aqueles que já pertencem a Deus, especialmente, esse texto vai falar isso. Ele diz assim, vai depender da versão, né? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita, é isso mesmo, a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, ou dos zombadores. Aqui vai ter dos zombadores. Você vê aí um processo acontecendo, né? Aí está dizendo como não é, uma descrição negativa do que é o justo. O justo não faz isso. Pronto. Aí está dizendo, o justo ele não faz isso. Está dizendo aí o texto. Ele não segue conselhos ímpios. Né? Não segue aquilo a conduta, na verdade, o texto, a conduta é depois, né? As pessoas falam, faça isso, todo mundo faz isso, né? Na sua cabeça alguém vai dizer assim, por que você não faz isso? Uma coisa errada, né? Mas todo mundo faz, todo mundo está fazendo, né? Aí você fica ouvindo, a gente não deve seguir, né? Esse tipo de conselho que o texto está dizendo. Não imita a conduta. Eu sempre falo de sentar, o texto já descreveu o processo, a pessoa senta para ouvir os conselhos, para ouvir. Aí depois diz assim, depois imita a conduta, depois se assenta na roda dos escarnecedores. Então a ideia já tem uma profunda comunhão com aquelas pessoas, os escarnecedores, os zombadores, aqueles que não, né, que não tem, podemos dizer, não tem o que fazer na vida, não quer nada com Deus, né, não quer nada com as coisas de Deus, ocupa seu tempo nessas coisas. E esse texto vai falar muito disso, que a gente é importante, o tempo que a gente gasta com as coisas de Deus e o tempo que a gente gasta com outras coisas. Ele está falando sobre andar, né, ouvir, andar, sentar, né? Está mostrando esse texto. Os verbos vão ser diferentes de acordo com as versões. Mas está falando da questão de um processo que vai acontecendo. A pessoa para ouvir, depois vai imitar a conduta, depois vai ficar vivendo em profunda comunhão com aquelas pessoas que não querem nada com Deus, ocupando todo o tempo com aquilo que não é de Deus. Então, o texto vai estar mostrando isso. Então, a primeira classificação aí, a primeira, como posso dizer, descrição, é melhor a palavra. A primeira descrição aí é uma descrição negativa de como o justo não é. Né? E a gente tem que isso não quer dizer que a gente é crente é melhor do que ninguém, que a gente agora não vai ter amizade com uma pessoa que não é crente, porque se for contamina. Aí vem a pergunta, né? O que é mais forte, né? O que é mais forte? É a santidade que existe em você ou o pecado que está no mundo? Porque se você encostar no outro, vai se aproximar, o outro vai se contaminar com o pecado do outro. O que é que tem que ser mais forte? A santidade, né? Jesus Cristo, ele viveu com várias pessoas, todos os tipos de pessoas que a sociedade condenava. Jesus, né, andou em contato, teve muito contato, alcançou essas pessoas, salvou essas pessoas, porque a santidade de Jesus era mais importante, né? Era mais viva do que o pecado daquelas pessoas, né? Então, a gente tem muito que aprender com isso. Não estamos falando de separar das pessoas, mas estamos falando de... o que eu quero dizer com isso? Eu já pensei essa semana
algum tempo eu venho pensando sobre isso, que muitas vezes tem muitas coisas que não é pecado a gente fazer. Muita coisa, não é pecado a gente fazer. Só que a gente não pode viver gastando tempo com aquelas coisas, porque a gente vai esquecendo, vai atrapalhando a gente vai esquecendo as coisas importantes para fazer. Então, a gente tem coisas que a gente faz no nosso dia a dia que não é pecado. A gente não pecou porque fez aquilo ali. Mas muitas vezes a gente está só gastando tempo com essas coisas e com as coisas de Deus não, né? E os dias de hoje é complicado mesmo, né? Eu que digo, né? Muitas vezes me falta tempo para muita coisa, né? De fazer. Então, irmãos, a gente percebe isso, né? Aí o verso 3, 2, vai descrever uma descrição positiva do que ele faz, o justo faz. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Ele tem prazer, ele se satisfaz. Lê a Bíblia com gosto, podemos dizer assim, né? Ele lê a Bíblia com gosto. Já estou falando sobre ler a Bíblia, né? Ler a palavra para Deus no nosso espírito, a gente olha, ele vê a gente, vê como Deus quer que nós sejamos, né? E ele, ao contrário, ele tem satisfação em ler a Bíblia, né? Eu lembro, logo quando eu me converti, logo bem no início mesmo, eu olhava a Bíblia e via esse monte de letras. Aí eu digo, como é que a gente consegue ler isso, né? Não tem, aí, alguns até pensam assim, não tem nenhuma fotografia, né? Não tem nenhuma imagem, né? Como é que vai ler, né? Agora já tem muita revista em quadrinho, viu, né? Tem muita revista em quadrinho. Eu tinha coleção de revista em quadrinho, tem algumas. E fazia também, de revista em quadrinho. Aí, eu olhava e não tem nada, só tem letra, né? Mas só que a Bíblia não é para a gente ler todinha de uma vez, né? A Bíblia não é para a gente ler todinha, não é pegar a Bíblia e ler todinha de uma vez. A gente vai lendo aos pouquinhos, né? Vai lendo em 2 anos. E, graças a Deus, peguei prazer em ler a Bíblia.